Não, a história do meu pai, né, que muitas pessoas sabem, se vocês não sabem, até os 21 anos de idade eu não sabia, e aos 21 anos de idade eu descobri que meu pai fazia parte da máfia italiana Você tá falando sério? É verdade. Caralho. Meu pai ficou preso 11 anos. Caralho. Foi. Histórias surpreendentes e segredos extremamente sombrios. Hoje vamos falar de alguns segredos dos famosos, minha gente. Segredos que eles esconderam durante muito tempo. Muita gente vê os famosos com todo o seu glamour e não imagina que por trás disso existe uma vida extremamente difícil, dolorosa, com diversos segredos traumáticos do passado. No vídeo de hoje, eu te convido a fazer uma viagem em 4 histórias surpreendentes dos famosos. Tem um famoso, minha gente, que descobriu que o seu pai era membro da máfia italiana. Uma famosa perdeu a sua mãe nas mãos do próprio pai. Tem também um ator muito famoso, de muito prestígio, que viu seu melhor amigo morrer nos seus braços. Em seguida perdeu a filha e a esposa. Tudo isso eu te conto já já, depois da vinheta. Olá, amigões e amigõezonas mais queridos desse canal. E hoje, conforme prometido, eu trago um videozão daqueles, com 4 histórias de arrancar suspiro, minha gente. Várias histórias super interessantes do passado cruel de alguns famosos. E para começar, a gente vai falar da história de vida da atriz Maitê Proença. A história da Maitê, minha gente, é digna de um filme, digno de uma novela, de um seriado, de tão forte e pesada que a história de vida dela carrega. A Maitê foi criada na cidade de Campinas, filha da professora Margot Proença e do procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo. Aos 5 anos, os pais de Maitê matricularam ela na Escola Americana de Artes. Eles queriam que ela tivesse uma educação diferenciada, bilíngue. E nesse colégio, minha gente, só estudavam filhos de norte-americanos que residiam no Brasil. A educação lá era bilíngue, de qualidade. Aos 10 anos de idade, ela já falava o inglês fluentemente. O pai de Maitê era um homem extremamente rígido. Ele não gostava que Maitê assistisse televisão e que pudesse fazer amigos. Ela tinha uma vida muito fechada. Diz que o tempo todo era em casa, dentro do quarto, estudando, pois ela não podia socializar com as outras crianças. Mas, minha gente, quando ela tinha 12 anos, o pai dela começou a desconfiar que a sua mãe estava tendo um amante, estava o traindo. E o homem disse que começou a ficar furioso, possesso. Até que um dia ele chegou em casa enfurecido e deu 12 facadas na sua esposa, tirando a sua vida imediatamente. A Maitê, minha gente, era uma criança de 12 anos e ela viu toda essa cena. O pai dela nunca foi preso e foi absolvido em 2 julgamentos. E a Maitê, minha gente, acabou sendo testemunha a favor do pai. Isso acabou ajudando ele a não ir para a cadeia. Mas, após a Maitê ter ajudado o pai, que fez isso com a própria mãe, a família materna dela virou as costas e pararam de falar com ela. Disseram que ela foi muito cruel e que ela acabou com a memória da própria mãe, ajudando um bandido a ser inocentado. Maitê logo foi morar em um pensionato, mas com 16 anos ela resolveu ir para Paris para continuar os seus estudos. Mas, minha gente, lá em Paris, ela não estudou foi coisa nenhuma. Encontrou um namorado, acabou embuchando dele, mas ela se achava muito nova para ter filho e acabou acabando com a vida do bebezinho dentro do ventre. Tempos depois, ela resolveu retornar ao Brasil, pediu ajuda de um padre e passou a morar nos fundos de uma igreja católica. Ela disse que nessa época não tinha condições financeiras para nada, mas ela conheceu o álcool e as drogas. Ela diz que usava substâncias como cannabis, ayahuasca, coca e também cogumelos. Nessa altura, o pai de Maitê e o seu irmão adotivo estavam morando em uma chácara, isolados. O pai dela não suportou o que ele fez, minha gente, e não conseguiu conviver com isso. Ele acabou enlouquecendo e foi internado 2 vezes em manicômios.
mas ele acabou tirando a própria vida nessa chácara, poucos anos depois do ocorrido. O seu irmão mais novo adotivo também, minha gente, se viciou em drogas e começou a abusar demais disso. E após a morte do pai, ele acabou também tirando a própria vida. Olha que história pesada, minha gente, que história complicada. Finalmente, no ano de 1979, Maitê fez um teste para entrar em uma novela. Ela passou no teste e se consagrou como atriz. Ela conta que quando ela entrou na Globo, resolveu deixar as drogas de uma vez por todas e seguir uma vida limpa. Ela fala que esses traumas de infância o atrapalharam a vida inteira e que até hoje ela lida com as emoções desse período conturbado e difícil da sua vida. Vocês conheciam essa história, minha gente? Bom, agora a gente vai falar de um cara que está fazendo o maior sucesso na internet. Tô falando de Rodrigo Manga, prefeito de Sorocaba. Fui atacado por políticos quando falei que ia dar desconto na carne e no ovo para o consumidor final aqui na cidade de Sorocaba. Tá indo aqui o projeto de lei na Câmara Municipal agora que dá desconto de 20% no IPTU para os mercados que repassarem esse desconto na carne e no ovo. Seu político, eu só não taco esse ovo em você porque tá muito caro, viu? Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Agora pega a água do rio, trata com ozônio e faz com que a nossa água se torne em água potável, sendo a água mais barata de todo o Brasil e mais pura do Brasil. Um tratamento revolucionário, referência na América Latina, melhorando a qualidade de vida da população e atraindo empresas. Vem morar em Sorocaba, vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil. Minha gente, Sorocaba é um município do interior de São Paulo com cerca de 800 mil habitantes. Rodrigo Manga foi reeleito agora para o segundo mandato em primeiro turno com cerca de 75% dos votos válidos. Ele é um verdadeiro fenômeno na cidade. E minha gente, para popularizar os seus feitos, ele resolveu gravar diversos vídeos de uma forma divertida. Os vídeos furaram a bolha da internet e ele hoje recebe cerca de milhões e milhões de visualizações todos os dias em todas as plataformas das quais ele posta os seus vídeos. O marketing foi tão bom e deu tão certo que hoje ele já é considerado como um dos melhores prefeitos do Brasil. Mas minha gente, pouca gente sabe é que o Rodrigo Manga teve um passado muito diferente. Ele já foi viciado em drogas e ele usou até crack, minha gente. E conseguiu se livrar de tudo isso e se tornar prefeito do município de Sorocaba. Dá só uma olhada no relato dele. Eu fui recuperado através da fé. Sério mesmo, cara? Que legal. Então, eu foi barra pesada? Fui no crack, eu cheguei a usar crack. Que isso, cara? Usei de tudo. Por isso que tu tá magro até hoje, então. Caraca, comecei como todo mundo na maconha, na bebida. Sério, cara? Depois cocaína, até que As amizades, né, cara? As amizades, né? E eu falo isso, inclusive, que eu tenho um trabalho social com dependência química. Eu falo que as pessoas falam, às vezes os pais falam, cuidado com um estranho, tomar coisa de estranho. Mas não é. É o amigo que oferece. É o amigo que... o conhecido, Porque o amigo, quando você é novo, você se apaixona pelos amigos. Não é o estranho, não. Tem um cara que é mais referência. Você fala, pô, esse cara é legal. Mais velho, né? E fica, porra, tu é um otário, toma aí, maluco. Deixa de ser otário. Aí tu vai lá e se ferrou. Você já tem uma tendência, já tem uma predisposição, né? Rodrigão. E aí o cocaína foi um tempão, e aí o crack foi uma noite que eu fui buscar e não tinha pau. O cara falou, tem pedra. Eu falei, daqui pra experimentar. Serve. Aí é muito forte, né? E tu ficou viciadão nessa parada. A cocaína, quando a pessoa cheira, depois de 20, 30 minutos tem vontade de cheirar de novo. O crack, a pessoa traga, tem uma sensação, entre aspas, maravilhosa. A hora que assopra, já dá uma angústia, uma vontade de tragar de novo. Mentira que é assim. Por isso que você vê as pessoas nas ruas. Lá em Sorocaba mesmo, tratamos mãe que chegou a trocar o filho por R$50. Você tá de brincadeira. Uma professora da rede municipal que não conseguia voltar para a escola. Bicho. E aí foi através da fé que eu consegui a recuperação, e foi em 2008. 2008. Daí Deus me libertou das drogas, do cigarro, da bebida, tudo de uma vez. E eu comecei um trabalho de ajudar as pessoas a sair das drogas. Tá. E nesse tempo, o trabalho, eu consegui restabelecer nas vendas de automóveis, comecei a me destacar bastante. Mas até então não tinha nada a ver com política. Nada com política. Minha gente, como eu sempre digo aqui, eu fico muito feliz quando as pessoas conseguem dar a volta por cima, sabe? Pessoas que vieram de uma situação completamente diferente, criaram vergonha na cara e resolveram ser pessoas honestas e idôneas.
Eu acho muito legal isso, eu acho incrível as voltas que o mundo dá, principalmente quando as pessoas sabem agarrar as oportunidades que a vida oferece. O próximo, minha gente, é conhecido em Hollywood como o ator que ninguém odeia. Pelo contrário, ele é amado por todos. Tô falando de Keanu Reeves. Quem vê o Keanu Reeves brilhando no cinema, nem imagina que ele teve um passado completamente diferente e sofrido. Hoje, o ator de 60 anos compartilha um pouco da sua história. Ele nasceu em Beirute, no Líbano. É filho de Patricia Taylor e também do geólogo Samuel Reeves Jr. A mãe dele era uma dançarina de cabaré. E foi em uma dessas danças, minha gente, sabe? Dançando no queijo, sensualizando, que ela conheceu o Samuel. Ele era um cliente lá do cabaré. Os dois se apaixonaram e resolveram se casar. Pouco tempo depois, nasce Keanu Reeves. Mas, minha gente, o pai dele era muito ausente. Viajava demais. E ele não sabia por que o pai dele saía tanto de casa e voltava com tão pouco dinheiro. Mas, minha gente, em uma dessas viagens, o pai dele resolveu ir e não voltou nunca mais. A mãe dele, então, resolveu se mudar para Nova York para tentar a vida nos Estados Unidos. Minha gente, eles ficaram alguns meses em Nova York, mas logo se mudaram para Toronto, no Canadá. Até hoje, a cidadania do Keanu Reeves é do Canadá. Ele é considerado um ator canadense. Quando ele tinha 5 anos, sua mãe se casou com o diretor da Broadway, Paul Aaron. Esse é considerado por ele o seu pai até hoje. Mas o casamento acabou não dando muito certo. A mãe dele era cachaceira e gostava de uma baderninha, sabe, minha gente? Pouco tempo depois, ela se casou com um produtor de rock chamado Robert Miller. E depois com um cabeleireiro chamado Jack Bond. Os relacionamentos da sua mãe não costumavam durar muito tempo. E os 2 últimos padrastos que ele teve o agrediam demais fisicamente. Ele sofria e chegava a ir para a escola com diversas marcas das surras que levava. Com o passar dos anos, sua mãe já não podia atuar mais na profissão de dançarina de cabaré porque ela estava toda caída, desbeiçada, minha gente. E ela decidiu arrumar uma nova profissão. Se matriculou em um curso de corte e costura e logo se tornou figurinista. Mas com essa nova profissão, o Keanu ficava o tempo todo sozinho em casa. E ele disse que essa época foi muito triste e dolorosa para ele. Ele era um menino disléxico e tinha muito problema de aprendizagem na escola e não era muito bem compreendido pelos seus colegas. Foi então que ele resolveu se matricular em uma escola de artes, onde ele aprendeu o ofício do teatro. Logo, ele começou a atuar em pequenas peças de teatro profissionais, até que ele teve uma oportunidade de aparecer na TV em 1984 na série Hangin. Em 1986, cansado das bebedeiras da sua mãe, ele resolveu se mudar para Hollywood em busca de novas oportunidades e se instalou na casa do seu ex-padrasto, o Paul Aaron, que estava morando na Cidade Luz. Mas, minha gente, ele começou a batalhar e fazer diversos testes para estrelar um filme no cinema. Em 1986, ele fez uma participação no filme Juventude Assassina. O filme foi o maior sucesso e ele caiu nas graças de Hollywood. Apesar de já ser um adulto, ele sempre teve cara de menino. Portanto, após esse filme, ele fez uma série de filmes interpretando adolescentes. Mas ele disse que o seu sonho era atuar numa grande produção, num longa-metragem famoso, conhecido, onde ele pudesse interpretar um adulto de fato. Nessa época, minha gente, ele encontrou um grande amigo, River Phoenix, e os dois se tornaram inseparáveis. Em 1988, ele fez a sua estreia em um grande filme de Hollywood. Em Ligações Perigosas, ele fez um personagem pequeno, mas suficiente para poder enaltecer o seu nome em Hollywood. Em 1991, teve o seu primeiro protagonista no filme Garotos de Programa, ao lado do seu grande amigo, River Phoenix. Um ano depois, os dois estavam em uma casa noturna do ator Johnny Depp. Só que o amigo dele, minha gente, estava consumindo diversas substâncias ilícitas. E ele disse que nunca aceitou que ele fizesse isso, mas era impossível evitar. Até que o amigo dele, minha gente, abusou, teve uma overdose e morreu nos seus braços.
essa foi a primeira grande perda de Keanu Reeves, que ficou extremamente chateado. Na época ele já estava gravando o filme Velocidade Máxima ao lado de Sandra Bullock. Ele se calou, não deu nenhum depoimento sobre a morte do amigo e também não foi nem no seu enterro. Ele foi muito criticado pela mídia americana na época, minha gente. Só que anos depois, ele disse que não conseguiu ir e não conseguiu falar porque ele era mais que um irmão para ele e ele entrou em um total estado de choque. Em 1997, ele estrelou o filme Advogado do Diabo, mas foi em 1999, com o filme Matrix, que ele escreveu seu nome na calçada da fama como um dos maiores astros de Hollywood, se consagrando no cinema internacional para sempre. Minha gente, ele estava em auge na carreira. Todos os holofotes voltados para ele foi quando ele conheceu a assistente de produção Jennifer Syme. Ele diz que se apaixonou loucamente por ela e em poucos meses ela engravidou dele. Minha gente, a vida dele estava perfeita. Ele conta que ele tinha tudo o que ele queria e que ele almejava na época. Uma boa carreira, uma mulher maravilhosa e agora uma filha que estava a caminho. Porém, ela teve um parto prematuro de 8 meses. A criança morreu no dia seguinte, levando Keanu a uma terrível depressão. Mas o pior ainda estava para acontecer no ano de 2001, quando Jennifer sofreu um acidente de carro e acabou falecendo instantaneamente. Para piorar, no mesmo ano, a irmã de Keanu Reeves descobriu que estava com leucemia. Ela sobreviveu, minha gente, mas o ator decidiu usar 75% de todo o dinheiro que ele ganhou da trilogia Matrix para criar um instituto de pesquisa de combate à leucemia. E até hoje, minha gente, ele ajuda nessa causa e é um dos artistas mais engajados no tratamento contra a leucemia. O Keanu Reeves, minha gente, é um ator sem vaidades. Ele não gosta de mansões, carrões, frequentemente é visto andando de metrô, leva uma vida humilde e ajuda muitas pessoas. E embora ele tenha um passado extremamente cruel, minha gente, hoje ele segue sendo uma das melhores pessoas de Hollywood, um ator quase incancelável e adorado por todos. Vocês conheceram a história dele, minha gente? Bom, o próximo a gente vai falar de outro brasileiro. Leandro Hassum fez muito sucesso em programas humorísticos da Globo, fazendo diversas sketches, como por exemplo Os Caras de Pau, onde ele atuava ao lado de Március Belling. Mas poucos conhecem a história sombria do passado do ator. Minha gente, o ator conta que até os 21 anos ele vivia em uma família que parecia ser uma família de comercial de margarina. Era tudo perfeito demais. Só que com 21 anos, ele foi até a casa da sua namorada e quando retornou para sua casa, ele se deparou com a imprensa toda alocada ali em frente à sua casa, tirando foto, filmando, e ele não entendia o que estava acontecendo. Várias pessoas pedindo depoimento dele, ele sai que eu não sei nem o que vocês querem aqui, me deixa. E aí, minha gente, no outro dia, ele viu que a foto do seu pai estava estampando todas as capas de revista da época. O motivo? O pai dele era um integrante da máfia italiana e era responsável por todo o cartel do tráfico de drogas aqui do Brasil, minha gente, levando drogas para vários países da Europa e Estados Unidos. Ele conta que ficou em choque, minha gente, que tudo aquilo que ele acreditou a vida inteira era uma mentira e que descobriu da pior maneira possível que o seu pai era um mafioso. Ele disse que foi muito difícil digerir tudo isso, mas hoje ele luta para ser um cara decente e não repetir os erros do seu próprio pai. É só uma olhada. Sogra Rio. Olha só. Não, a história do meu pai, né, que muitas pessoas sabem, se vocês não sabem, até os 21 anos de idade eu não sabia, e aos 21 anos de idade eu descobri que meu pai fazia parte da máfia italiana Você tá falando sério? É verdade. Caralho. Meu pai ficou preso 11 anos. Caralho! Foi. Cara, e eu descobri aos 21 anos de idade, saindo da casa da minha namorada, chegando em casa com todas as TVs na porta da minha casa, jornais, meu pai foi capa de todos os jornais. E é uma história que eu quero contar, a minha história, a visão de uma criança que viveu durante 21 anos sem saber. É quase como é que era aquele filme do italiano lá, né? A Vida é Bela, né? Que o garoto tá no campo de concentração e... Hoje eu perdoei meu pai, assim, há alguns anos. Meu pai já partiu, meu pai nunca me viu magro. Ele faleceu 7 dias depois que eu operei.
teve um infarto e faleceu. Mas hoje eu respeito muito meu pai, porque eu tive um período de muito rancor com tudo isso, de me sentir traído, né? De me sentir, 21 anos vivendo numa mentira e tudo mais. Mas hoje eu consigo enxergar como foi difícil, como devia ser difícil para ele conseguir manter uma saúde. Primeiro, o melhor pai do mundo, um cara carinhoso, um pai urso e tudo mais. Fazia, né? Não descobri aos 21 anos de idade. Teve um momento que eu me senti muito idiota, né? Você se sente meio, cara, como é que com 21 anos eu não percebia isso? Mas é teu pai, você não enxerga mesmo, você não consegue nem visualizar isso. E aí, depois que eu soube que aconteceu tudo, ele me contou toda a história, e a história do meu pai é uma história de cinema. Bom, minha gente, 4 histórias extremamente inusitadas de famosos com um passado bem sombrio. O mais incrível de tudo isso é que os 4 deram a volta por cima e souberam fazer o seu nome. Qual dessas histórias, minha gente, vocês acham que foi a história mais impactante desse vídeo? Vocês gostaram desse vídeo, minha gente? Deixa aí nos comentários. Bom, eu tô ficando por aqui, mas eu quero deixar um grande beijo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês e estejam contigo aonde quer que vocês pisarem a planta dos seus pés. Meu beijo e até amanhã!